Oi, oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para o momento mais delicioso do mês, que é o encontro desses dois delícias, Gerlan e Guilherme, meus amigos, para o projeto Nós Três em Resenha. Esse mês, o livro... Lendo um calhamaço esse mês, ó, um desafio. É uma jamanta, é um tijolo. Esse mês Foi o livro é desafiador. gigante. Ó, e eu tenho dois. Tenho duas edições. Ai, gente, todas muito lindas, né? Olha, pra quem quiser, tem 4 modelos. Não é? Esse daqui é da Alfaguara, que é o que tá disponível no mercado hoje, que vocês encontram na Amazon, Mais inclusive. rápido pra comprar, né? Isso, inclusive no box de descrição vai ter o link para compra desse livro aqui, se vocês quiserem. E Esse aqui é da editora Saraiva, pelo Não, que eu esse vi é aqui. a X. É aqui, ó, é da Saraiva. Era uma da editora, é a RX, mas essa edição aqui é esgotada. Só se Não acha, encontra é mais difícil usado. pra comprar. Não chega a ser difícil, mas só se encontra usado. Ela é barata, mas não se encontra ela nova. Muito não. charmosa, gente, muito Amo. charmosa. É mais muito. fácil de ler, porque a diagramação é Gente, maior, o livro é mais charmosa é espaçado. a minha, E que a eu dela que é ganhei. super classuda. Não, a olha. dela ninguém encontra, Rica, porque gente. esse livro aí só tinha um pra comprar. E o Guilherme me deu de presente esse livro aqui, com dedicatória, gente. Olha aqui, tá? Isso aí tudo. Esse mês é uma homenagem ao Gui, gente. Isso. Esse livro, pra mim, ele era muito especial, porque eu tenho uma ligação muito forte com o país. Eu gosto muito da cultura peruana, e esse livro, ele é uma aula de cultura peruana. Total. Total. Os lugares, as gastronomia, bebidas. bebida. Mário Vargas Llosa faz uma declaração de amor ao Peru, de certo modo, né? Apesar de fazer críticas também a esse momento, a gente vai conversar sobre isso, mas quando ele rememora todas as cidades, as ruas, os pontos turísticos, as praças, bares, restaurantes, As avenidas de Lima, Todas Miraflores, citadas, o bairro Rico né? de Lima, Muito todas. fofinho. eu acho assim que o fato dele ter vivido em muitos outros países, né, ao longo da vida, eu acho que de certo modo ele declara seu amor É uma celebração, ao né? país. Ao país. É uma Isso. celebração ao país. Eles bota Arequipa, que é a terra natal dele, ele descreve Ica, que é próximo a Lima, que é uma região turística, ele descreve Chincha, que é a região colonizada, uma região muito escravocrata na época peruana, então ela tem uma população negra muito grande, por isso que os personagens negros são de lá. O Ambrosio vem de lá, ele é negro, porque Chincha é uma região com uma população negra muito grande. Então vamos falar do enredo para a gente contextualizar aqui o que a gente vai conversar no livro? Bem, nós temos um início de livro falando com o Santiago O Santiago e o Ambrósio. e né? o Ambrósio Santiago Zavala, que é o nosso protagonista, encontrando o Ambrósio, e eles vão para um bar que se chama Catedral. Por isso que em algumas edições a gente tem conversa na Catedral, como essa daqui, né, que tá, né, no feminino, mas outras edições a gente tem conversa no Catedral, porque seria O um Catedral bar. é um bar. Isso, É um é um bar. Então aqui a gente tem, ó, conversa no Catedral. E aí o que acontece? O Santiago, ele vai resgatar um cachorrinho, o cachorrinho da família, e vai até um canil, e lá ele O encontra... canil municipal. O cachorro é preso, pego na rua, de uma forma até meio absurda. O cachorro estava na coleira, Absurda mas porque eles ganham, né? eles ganham com Eles isso. ganham Na em verdade, cima é do uma cachorro, que forma é- de corrupção. Exatamente. As pessoas não respeitam regras, eles pegam o cachorro na rua mesmo, assim, da Com dona, dono, do dono, com coleira Com na dono cara na dura, mão. é. Aí ele vai lá resgatar o animal. Aí lá ele encontra uma pessoa da época que ele era Mais muito jovem, na muito época ele era jovem. menino. Ingressando Aí ele na reconhece. universidade, né? Aí eles resolvem fazer o quê? Eles resolvem discutir, colocar... Eles vão para aquele bar para conversar. conversar sobre os fatos passados e sobre o que levou a vida deles até aquele momento. E aí, gente, essa pessoa que ele encontra é o Ambrósio. O Ambrósio foi o motorista do pai dele O na Chin-chan. infância. Isso. E eles passam, então, o livro inteiro nesse bar, conversando sobre o passado. E o livro, ele tem muito essa questão de ir e voltar, né? Tem
uma variação temporal que deixa a gente um pouco perdido e depois você vai se achando. Foi o grande desafio desse livro, porque ele utiliza esse recurso literário para trabalhar essa questão do tempo. Partido chama esse recurso. E ele vai trabalhando, ele vai alternando no texto esses diálogos, né? São vários diálogos trabalhados ao mesmo tempo, simultaneamente, dentro do Muitas texto. vozes falando ao mesmo tempo. Na verdade, o Vargas Llosa, ele se inspirou no Faulkner nisso aí. Ele é muito fã do Faulkner. Faulkner é obviamente, muito mais velho, já a idade já quase o pai do Vargas Llosa, mas ele se inspirou muito no Faulkner, porque o Faulkner usa muito essa técnica, foco narrativo partido. São várias vozes falando, a pessoa tem que pegar o ritmo do livro e o estilo da No começo a gente ficou muito perdido por conta disso, né? Porque até a gente conseguir pegar o fio da meada. O ritmo do livro. Até a gente conseguir foi desafiador, mas aí a gente conseguiu. A logística do livro para pegar, a gente precisa estar acostumado, precisa habituar com aquele tipo de diálogo, aquele tipo de narrativa, o foco narrativo dele. Aí leva um tempo. É uma narrativa não linear, né? Dá uma certa confusão. Eu queria até mostrar. Dá uma certa confusão, aqui, até porque para mostrar para vocês o que eu fiz. Olha aqui para tentar entender. Legal. Não é nem só questão de tempo, são diálogos distintos, são outras pessoas conversando entre diálogos intercaladamente. Isso é um barato. Quando a gente começa a pegar sabe da não linearidade do livro e pega o ritmo da narrativa, o estilo que o escritor escreve, o estilo da narrativa, aí a gente consegue fluir mais fácil. Antes era mais difícil. E é o grande barato. Eu peguei porque eu sabia que o livro tinha essa sistemática. Tinha esse desafio a vencer, né? Eu consegui entender o que eu precisava fazer, como precisava levar a logística do livro para conseguir entender ele melhor. Para conseguir fluir mais rápido nele. Mas essa logística, ela tem mais na primeira parte. Na segunda, ela tem, mas nem tanto. Até porque você já está acostumado também. Na terceira, ela tem menos ainda. E na quarta, ela tem ainda menos. Então, o livro... Ele começa o livro muito difícil e vai ficando mais tranquilo, mais leve. Aliás, mas o livro... Imagina esse homem escrevendo isso. Não, ele reescreveu o livro várias vezes. O livro começou a ser escrito em 1966. Imagina esse homem intercalando esse monte de texto. Em 1969, que o livro é de 69. O livro levou 3 anos para ser escrito. É o livro, ele mesmo fala que é o livro dele, que ele teve mais trabalho. E é o livro que, se ele pudesse salvar um livro dele do fogo, ele tomaria esse. Exatamente, isso está no prólogo do livro. E aí, esses dois, né? O Zavalita, que é o sobrenome diminutivo do Santiago. Isso. E o Ambrósio, que era esse motorista, se encontram e eles começam a rememorar esse período do Peru, da infância, que era o período do golpe, né? Que o Peru tinha sofrido golpe militar. A gente não sabe muito sobre isso, porque história latino-americana a gente não tem essa cadeira na universidade. Mas o Peru teve um período de ditadura militar que foi na década de 50, foi muito antes da nossa. A gente não sabia disso, a gente ficou sabendo agora, com esse livro que a gente já foi, teve que se inteirar desse assunto para poder acompanhar o livro. A gente teve que pesquisar. Aliás, o livro ele tem várias notas de rodapé que informam direitinho o que era o general Odria, que era o ditador militar, a APRA, que era que é uma oposição, o partido de oposição, o De La Torre, que era o maior opositor ao regime, e a repressão, porque geralmente quase todo o regime militar, e especialmente o regime militar latino-americano, um regime totalitário, ele só se forma com uma repressão muito forte. E aí, isso fica claro no livro. Isso, e aí o Vargas Llosa, ele é bastante crítico, né, com este período. É isso que o livro retrata bem, mostra a corrupção. Bem esse período. O Vargas Llosa era jovem nessa época, ele tinha 20 anos, então ele se lembra bem disso aí. Ele passou muitas experiências pessoais, dá para se ver no livro.
Pois é. É muito detalhado, né? Então leva-se a crer que ele estava vivenciando aquilo. Dá para se ver a base da São Marcos. É percebida. É a parte da universidade ali, a criação daquele grupo de estudos. A parte dos estudantes, o núcleo da São Marcos, se vê que Vargas Llosa viveu aqui. Ele coloca com muito... Ele detalha muito, então você sente que ele tem uma vivência com aquilo, né? Vamos chegar à universidade, né? O Santiago é um rapaz, um menino de uma família rica. Uma burguesa. Família... Exatamente. Bem burguesa. Bem burguesa. E ele começa com a juventude discordar ou não querer viver. Ele é o rebelde da casa. Exatamente. Ele é a ovelha negra da casa. E ele tem 2 irmãos. Os irmãos são totalmente integrados ao ambiente que vivem. Exatamente. E assim, apesar dele ser o revoltado, ele é o favorito do pai dele. Ele é o adorado do pai. Né? Porque ele é o inteligente, ele é o filho que é o mais empenhado, que é o filho que estuda, ele é culto. Ele é bem sucedido na escola. Em detrimento dos outros 2, né? Que já não são tão interessantes na visão do pai dele, né? Então, o pai dele acaba aceitando essa rebeldia dele porque ele é uma criança culta, ele é um jovem culto, né? O pai cria muitas expectativas em cima dele, que ele... No livro ele não cumpre nenhuma, mas o pai continua gostando dele assim mesmo. Assim mesmo. O pai dele é o Firmin Zavala. Senhor Firmin Zavala. Isso. Zavala e Dona Zoila, a mãe. Isso. E ele tem o irmão mais velho, que mais novo. Mais velho, que é o Xistas. E a irmã caçula, que é a Tetê. Então... esse filho é um filho, apesar de ser o preferido do pai, que é um empresário, que tem envolvimento político, ele é um filho que não está integrado ali, que não aceita aquela forma de viver da família, aparentemente. O pai dele é uma pessoa, que é uma figura que a gente vê muito no regime militar, a figura do amigo do rei. Essa figura é muito comum em qualquer tipo de regime militar. Aquela pessoa que é envolvida no regime, que conta com os benefícios que o regime tem oferecido. Se beneficia, porque o regime militar ele tem muito isso. Os amigos e os inimigos do rei. Você não tem meio termo nesse regime. Você não pode ser mais ou menos. Ou você está com o regime ou você não está com ele. Ele é muito assim. Ele é totalitário. Totalitariedade política, ela se mostra muito... Ele era necessário, o pai dele era necessário para o regime e, em contrapartida, ele se beneficiava. Se favorecia. Exatamente. Era favorecido. A figura por isso que aí ele tinha um laboratório, aí tinha aquela questão da construtora, e aí todos aqueles contratos. Era uma família abastada, né? Uma família rica, que se beneficiava. Como você falou, família burguesa de classe média alta. Exatamente. E aí, o Zavalita... escolhe, então, uma faculdade que não é a faculdade do grupo social, digamos, né? E nem o grupo político. E ele vai para São Marcos. A família queria que ele fosse para a Universidade Católica, que é uma universidade que tinha muito a ver com o regime, que tinha muito a ver com as expectativas do pai. Mas ele queria ser uma pessoa contestadora. O que ele mais queria mesmo era ter aquela vibe militante. Exatamente. E isso ele só conseguiria nessa universidade. A família é totalmente contra, mas ele vai assim mesmo. E aí ele vai para São Marcos e lá ele encontra o grupo que ele estava a fim de se entrosar, que seria um grupo que é contrário politicamente ao regime militar. E esse grupo, né, ele tem um nome. Como é que se chama, gente? Vocês lembram? Eu não lembro o nome. Eu lembro que tinha, mas eu não lembro especificamente. Eu lembro do grupo inteiro formado, os personagens. Eles começam a fazer... Carruide. Isso. Seria um grupo de estudos. Eles começaram a pesquisar, a estudar sobre o comunismo. Isso, mas era um grupo político. Sim. Né? Clandestino. Porque em qualquer regime militar totalitário, você só consegue se opor ao regime clandestinamente. Gente, achei aqui nas minhas anotações. Carruide. Partido Comunista Peruano na ilegalidade. E aí, ele se entrosa com esse pessoal,
começa a atuar politicamente contra ele começa a o poder, isso. E aí o que acontece? Ele vai preso. E aí, a partir dessa prisão, né, o livro tem uma virada. E, na verdade, gente, honestamente, eu achei o Santiago um chatíssimo. É porque ele tava Achei outros personagens deliciosos, mas o Santiago... O livro tem personagens realmente maravilhosos, mas o Santiago, o protagonista, é um personagem... Ele, no início do livro mesmo, ele tenta imaginar onde foi que a vida dele deu para trás. Acho que foi nesse momento. Sinceramente, eu acho que foi exatamente nesse momento. Porque... Mas ele, na verdade, ele é uma pessoa que ele não teve fôlego. Ele não tinha um propósito, não era muito claro o que ele queria. E aí ele tava assim, ele era do contra, ele entrou naquilo ali, ele se frustrou em tudo que ele tentava. E ele acabou não dando certo. Não. Ele é o personagem que não deu certo nesse livro. Na verdade, o livro ele é composto de 4 partes. Bem espaçadas, mas as 4 partes eu associei exatamente ao regime do livro, a situação política que o livro retrata. A primeira parte, o regime estava no auge, é exatamente onde o regime se mantinha muito sólido. A segunda parte vem as instabilidades do regime, que é quando o regime começa a ficar instável. A terceira parte é quando o regime cai, que aparece inclusive aquela revolta lá em Arequipa, que é a terra do Vargas Llosa, que derruba o regime, do teatro. Sim. E a quarta parte já são catar os cacos, que é exatamente depois do regime, como que é o que já está todo mundo são ferrado. As consequências. Aí cada um vai ter o destino que puder ter. Não todo mundo não. Algumas pessoas se deram bem nisso aí. Exatamente o personagem mais asqueroso do livro, mas muito bem construído, foi o que mais se deu bem. Que é o Caio Bermudes? O próprio. Ele foi o personagem que mais cresceu, né? Eu falei isso com vocês. Eu falei isso com vocês, que assim, por mais que ele fosse muito ruim, ele não era nada. Ele vendia tratores. Ele era um vendedor de tratores. Porque ele foi colocado dentro de regime por um amigo que depois ele E ele acabou virando um braço de confiança do presidente. Isso. Né? Caiu quando o ganhou presidente um cargo foi, de confiança. Mas ele não caiu como presidente. Ele era corrupto. Ele transferia dinheiro para fora. Sim. Uma coisa que geralmente se tem em regimes assim. Ele é mandado para fora em um determinado momento, né? Com uma fortuna muito grande. Aí ele volta com aquela fortuna e é mais arrogância ainda. Exatamente. Porque nós temos isso. Aliás, é uma coisa que o livro deixou, gente. Depois que eu li que esse ano, muitas leituras sobre esse tema. A Casa dos Espíritos, Conversa na Catedral. O que a gente vê, e tem muitos também para ler, o que a gente vê é como a América Latina, no geral, ela flerta com ditaduras militares. Como que é uma coisa que cai como uma luva no povo latino-americano. Como é comum. É comum. Eu acho que isso aí talvez seja coisas. Um certo retrato do subdesenvolvimento da região, porque o povo realmente... Isso aí, a gente vê, você não vê uma ditadura militar na Suécia, na Suíça. Em países muito desenvolvidos, a gente não vê isso. Não. É porque realmente a América Latina ela tem uma síndrome que chama síndrome de Salvador da Pátria. Aqui no Brasil isso é mais acentuado. Sim. Que a pessoa quer um governante. Eu não vou nem falar nada, mas nem preciso. Acho que minha cara mostra muito bem a minha opinião. Sabe o que você está falando. Isso. Mas o Caio Bermudes foi esse que é o homem forte do regime do Odria, que é muito abordado no livro, gente. É um personagem super... Na maioria das vezes, esse regime militar sempre tem um homem forte. A pessoa que faz o trabalho. Mas como isso é frágil, né? Mostrado de uma certa forma frágil, porque também na hora que virou contra ele, também todo mundo virou contra ele. Ele era o adorado. Só que aí na hora que o jogo virou e que ele já atrapalharia, e na verdade ele veio parar aqui no Brasil depois que ele começou a porque a América Latina tem isso também. Quando depõe esses governantes indesejados, eles conseguem asilo na América Latina toda. O resto da América abarca esse povo. Eles são sempre impuníveis. O Vargas Llosa, numa entrevista que eu li, ele disse que se inspirou na impressão que ele teve numa audiência, quando ele era estudante, num político que se chama Alejandro Esparza
Zayartum, não sei quem é essa pessoa na história do Peru, né? Mas ele construiu esse personagem baseado numa pessoa que realmente existiu, né? Então, o personagem assim, do Caio Bermudes. Exatamente. Então, é bastante interessante. Vargas Llosa, ele nasceu no Peru em 1936, como o Guilherme já falou. Ele estudou Direito e Letras e depois ele passou a infância na Bolívia. Depois ele volta ao Peru, estuda Direito e Letras, mas depois ele mora em vários lugares do mundo, né? Morou em Paris. E atualmente mora em Madrid. Pois é. É o marido de Isabel Presley. É a ex-mulher do Julio Iglesias. Ah, tá. Gente, Guilherme é um poço de conhecimento dessas coisas. Eu jamais saberia isso. Apesar de ter lido sobre o homem antes do vídeo, eu não tinha essa informação. Vargas Llosa, ele escreve muito sobre o país dele, mas ele também já saiu fora do Peru. O primeiro livro fora do Peru que ele escreveu foi quando eu tinha 13 anos. A Guerra do Fim do Mundo. Ele veio aqui, ficou hospedado na Bahia por Jorge Amado. Foi sobre os Canudos, né? A Guerra dos Canudos. Jorge Amado hospedou ele e ele escreveu sobre Canudos. É um livro, aliás, que daria uma excelente discussão. E ganhou o Nobel de Literatura, Vargas Llosa, em 2010. Ele é um escritor icônico. Ele realmente é brilhante. Eu fiz muita questão desse livro porque realmente é o livro principal dele. Não, poderoso, bem escrito, muito impecável. Gente, olha, agora eu vou falar assim, por mim. Eu amei, foi o personagem do Ambrósio. Adorei, achei que esse personagem foi num crescente, assim, que o final do livro, pra mim, ele mostrou uma... Ele mais protagonizou do que o Zavalita. Total, ele era muito mais importante na trama. O Zavalita, se pudesse ser tirado... Se em algum momento o Zavalita era o principal, ele deixou de ser, ele perdeu esse cargo pro Ambrósio. Ele nunca foi. Ele é um personagem fraco no livro. Os dois têm histórias muito frustrantes, né? A história do Ambrósio também acaba não ficando muito boa. O Ambrósio foi uma pessoa que foi envolvida, não se envolveu politicamente no regime, mas se envolveu no regime, foi envolvido pelo regime, e ele sim foi uma vítima disso aí. Sim. Porque foi uma pessoa muito mais ingênua. O Caio Bermudes não foi ingênuo. O Caio Bermudes simplesmente tratou de roubar o país pelo regime, e quando foi embora, pediu asilo político, foi para fora com milhões. O Ambrósio não construiu nada. Aquela pessoa que o regime sugou tudo que podia sugar dele e no final não sobrou nada, nem para ele e nem ele ferrou dele. Inclusive, o Caio ferrou inclusive com a Hortência, né? Que é uma personagem ícone da... A Hortência é a amante dele, é tipo da mulher que no regime se torna... Existe muito essa personagem nesse tipo de regime. É a mulher amante de um político rico. É a amante mantida... E aí ele levava homens pra casa dela, né? Ele deu a casa ela dela, era a né? mulher dele. Ela era a mulher que ele mantinha. Uhum. Só que, durante o período em que ele estava no Peru, ela era mantida. Quando ele foi embora, ele não tratou de proteger ela. Nossa, como ele não protegeu, ela caiu em desgraça. Ela na merda. Ele deixou ela por conta dela. Ela Total, e ela perdeu o controle. Ela não tinha controle nenhum de si mesma. Ela não era mais a mulher jovem que ela era quando o regime começou tudo. Ela, no início, ela era mulher nova, devia ter uns 30 e pouco. Depois ela já tinha 30 e muitos, quase 40. Para ela começar, uma mulher que já não tinha muito... E ela até tentou, muita espírito de luta na vida. Ela até tentou voltar a ser o que era. Isso aí, ser perdendo aquilo que ela mais tinha, que era a beleza dela, que estava numa fase que não era o auge. Então, para ela foi péssimo isso. Porque ela não soube levar. A gente tem personagens femininas deliciosas, né? Que tem essas duas prostitutas, que são a Hortência e a Queta. Queta e a Hortência. O núcleo das duas prostitutas é muito bom no livro. Ele é muito forte. Ele é muito bem construído e ele é muito bem desenvolvido. E tem a Amália também, que é uma personagem... A paixão do Ambrósio, e é uma pessoa assim, muito íntegra no livro, que tem uma participação muito forte. É praticamente a protagonista. As mulheres são deliciosas no livro, de maneira geral. Com exceção de uma, as mulheres são ótimas. Uma que também tem um papel secundário. Também não é quase nada no livro. Quase ela não envolve muita coisa, não. A Zoila? Isso. A Dona Zoila não envolve muito, não. Fútil, né? É a personagem fútil da... É a mulher. É a rica fútil da
é a mulher de uma família abastada, a esposa de um homem muito rico, com aqueles valores, tipo aqueles valores que a gente vê na novela das 8. Muito, aquele tipo da socialite da novela das 8. A gente vê muito esse personagem. Mas eu acho que a Hortência e a Amália têm papéis muito fortes ali, né? A personagem da Akita, ela logo antes do final, eu não tive essa percepção tão clara de que ela era uma prostituta. Porque ela era a amiga da Hortência. Não, isso aí pra mim ficou bem claro, desde o início. Sério? Isso não ficou claro pra mim, que ela era uma prostituta. Foi muito bonita quando nova, era cantora de boate, mas que ela... Tanto que num dado momento, é até mostrado no livro que a Hortência, em um determinado momento depois que o Caio some, a Hortência fica na antiga casa da Akita, né? E aí é descrito que era uma casa simples. E aí que começa a ser apresentado mesmo a Akita como prostituta. Mas a Hortência, o livro deixa insinuado que ela sempre foi prostituta. O papel dela no livro... Da Hortência. Da Hortência. Não, a Hortência, na verdade, ela é dançarina de cabaré. É cantora de cabaré, não é? Ela era a musa. Mas o livro deixa claro como um papel meio de prostituta. A mulher mantida por homem. Não é usado... Essas palavras não são explícitas, né? São interpretações nossas. Sim. Mas são personagens... A Akita, no final, ela recebe pra ficar com alguém. A Akita, no final, ela acaba, você vê direitinho que ela tá no fim de carreira, aquela prostituta em fim de carreira, aceita porque ela realmente, as pessoas têm pena dela. E ela sofre muito. E a Hortência... Não, e chega a ficar doente, doença sexualmente transmissível. Tem uns rolês assim, né? Eu fico com muita pena dela. Tem aquele relacionamento com o Lucas, a Hortência, que levou tudo dela, né? Então é uma personagem... É uma personagem inteligente. Ela é uma personagem... Ela é uma personagem muito... Não é uma personagem má. Não é uma personagem má. É uma personagem que ela contribui, inclusive, ajuda muito a Amália. Só que ela é uma personagem que é fraca. Ela é uma sobrevivente. Personagens ela é uma pessoa que está ali para sobreviver. Apaixonados. E para sobreviver, ela comete coisa. Esse livro fala de amor, gente. Porque a gente está abordando aqui política, mas eu tô querendo interferir para dizer o seguinte. Esse é um livro que fala de amor. Sim. Gente, o livro, ele é um livro passado, ele tem contextos políticos no livro, mas ele não é um livro sobre política. A política do livro, ela é envolvida dentro da vida dos personagens. Então a gente tem a vida dos personagens e a política, ela assim, interferindo na vida dessas pessoas e mostrando como que a vida delas vai se desenvolver. Por isso que o livro ele não tem aquele viés político, não é aquele política. Nós temos partes políticas. Nós temos uma mulher, a Hortência, que é só amor pelo Lucas, como você mencionou. Temos a Amália, que é puro amor. Temos o Ambrósio, que faz coisas por amor, só lendo para saber. Essa parte nós não vamos dizer. Spoiler nós não vamos dizer. Não vamos dar esse surpreendente. Spoiler. Essa parte é a parte forte do livro. Não é? Então, assim... Ele tem muitas surpresas. Temos um pai super amoroso, que é o Fermin. E me surpreende como isso é tratado de uma forma natural. É uma relação de amor. E você tá dando spoiler. Não tô dando spoiler. Gente, uma coisa também que tem muito no livro é o seguinte. O livro, ele fala sobre um regime militar extremamente corrupto, que é muito cruel para as pessoas que não estão partidárias no regime, não são participativas no regime, e ele mostra exatamente as consequências disso na vida dessas pessoas. Porque a última parte é o que a gente chama catar os cacos. O regime acabou. O que cada um vai para um lado, a vida de cada um vai tomando um caminho. A maioria delas realmente termina de uma forma um pouco, não triste, sofrida, frustrante, não tem um final feliz. Algumas são frustradas, muitas são sofridas. Dos dois personagens, muitas acabam de uma forma muito ruim. Então, o livro realmente ele mostra isso. Ele é muito histórico, ele é mais histórico do que político, ele é mais contextual. Ele tem um boom de informações, né? É um livro que trata de muitas coisas ao mesmo tempo. De cultura peruana. Os locais, tudo. Eu, como conheço bem o país, eu dava as informações.
Isso. tempo todo. Ele foi nosso consultor. Gente, aqui, eu quase fiz uma relação da comida. Comida e da bebida. Sabe o que eu fiz? A comida eu conheço muito bem. Eu sei até Não, tem cozinhar. umas coisas que a gente algumas precisava Mas listar, assim, os pra ingredientes viajar são ao... muito raros, então tem que... E eu Conhecer o grifei, peru, eu tenho que peru, eu tenho que comer isso, sabe? eu grifei de outras cores todos os locais. Arrasou. Grifei de amarelo os Eu locais. imaginei Agora, que você... Passa Olha, Maio, porque vocês não vão ela conhecer, faz não. isso, gente. A Passa Eu Maio pensei, não a pode passar Cisu, ela mais. vai Foi fazer... interditada para carro de passeio. A Passa Mais só se vocês pegarem carona no caminhão. Ah, Não, mas porque a gente... senão o carro vai cair. A gente vai não vai conhecer querer o Peru. correr Depois nisso, não. dessa, nós estamos planejando uma viagem para o Peru. E vocês Você. que estão aí, por favor, gente, leiam esse livro. Leiam outras coisas de Vargas Llosa. A gente vai colocar na iremos, nossa É um com lista. escritor certeza. que eu gosto muito, então vale muito a pena. Não se assustem com o tamanho do calhamaço, porque olha, ele tem esse tamanho, mas pode ter É esse tamanho, rápido, tá? gente. É É rápido, é fluido, é interessante. Olha o Você tamanho da não quer parar letra, a de ler. diagramação é grande, o livro é Eu muito acho que foi uma espaçado. leitura muito feliz, assim. Eu amei Nossa. esse livro. É isso aí. A gente vai se ver de novo daqui umas 2 semanas no próximo vídeo. Aí com um livro bem menor. Com um livro bem menor, qual é mesmo? Vista Vista chinesa. Vista chinesa, Mas gente. arrebatador. Já começa a sentir chacoalhando. Então, espero o comentário de vocês e até a próxima. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.